Fala, minha gente! Boa tarde para todo mundo. Está no ar o Futebolês Especial deste sábado, com muito sobre futebol, sobre a volta do Campeonato Brasileiro, mas claro que a gente fala sobre outros esportes também, né? Claro que a gente vai abordar outras modalidades, por isso que é um Futebolês Especial. Eu conto com a sua audiência, você que está junto com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai zarpar para a Arena Castelão, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, tem sim senhor, graças a Deus. Acabou a data FIFA, fim de semana de Ceará e Fortaleza e jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Bora, sacode a poeira aí e prepara os gritos, porque o Brasileirão está de volta. E o Fortaleza abre a 23ª rodada. Vai receber o Vitória daqui a pouco, às 4 da tarde, na Arena Castelão. Recapitulando a situação tricolor, vice-lanterna, 15 pontos só e terceiro treinador no comando. Martim Palermo estreia hoje à frente do Fortaleza. Hoy todos tenemos que ser duros, todos tenemos que pelear porque necesitamos empezar a sumar puntos y es la manera que vamos a encarar el partido. Y de esa forma hacer que los hinchas vean, vuelvo a repetir, reflejado un equipo rejuvenecido, un equipo que vuelva a ser el que era tiempo atrás. Além do treinador Palermo, Fortaleza tem outras novidades apresentadas durante a semana. Os afastados por Paiva, Daverson, Zé Wellison, Magrão, Martínez. É vencer ou vencer para o Fortaleza. Não há margem para outra coisa, até porque o Vitória é um adversário direto na briga para fugir da Série B do ano que vem. Amanhã à noite é a vez do Ceará em campo. Duelo de alvinegros contra o Vasco no Rio. Vasco que vem de uma classificação na Copa do Brasil diante do Botafogo e precisa muito vencer também no Brasileirão. Assim como o Ceará, para se recuperar do tropeço em casa diante do Juventude. Esse jogo tem algum peso maior no sentido de, a gente deu esse vacilo, a gente deu esse mole aqui, agora no próximo tem que recuperar de qualquer jeito? Eu acho que todo jogo tem um peso maior, né? Todo jogo tem a sua devida importância, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E a gente, sabendo que o Campeonato Brasileiro é uma competição tão competitiva, então a gente tem que levar todo jogo possível com a máxima concentração e a máxima importância possível. Hoje, sábado, Fortaleza e Vitória, 4 da tarde, Arena Castelão. Amanhã, domingo, Rio de Janeiro, Vasco e Ceará, 8h30 da noite. O Brasileirão está de volta. Passou a data FIFA. Bora, sacode a poeira, prepara os gritos. Sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso mesmo, né, Renato Manso? Fala, Manso! Vou ter você aqui aos sábados também. Não gostaria. Né? Não, gostaria. Pô, sim, claro. Ó, daqui a pouquinho vamos para a Arena Castelão, porque a gente vai dividir aqui o nosso comentário. Sim. A gente bater um papo aqui. Primeiro falar sobre Fortaleza e Vitória, é um duelo de desesperados. Campeonato Brasileiro, os dois times estão na luta ali contra o rebaixamento. Fortaleza está a 7 pontos do primeiro fora, tem estreia de Martim Palermo, tem expectativa de grande público. Esse jogo que a gente está vendo aqui no telão, 4 da tarde de hoje, com muita importância para os dois, né? Mas assim, como o nosso objeto de estudo é o Fortaleza, muito importante para o Fortaleza. Um jogo de duas equipes dentro da zona de rebaixamento, né? Uma partida que coloca aí frente a frente um Fortaleza extremamente pressionado contra um Vitória que vem de bons resultados na tentativa ali, principalmente nos jogos em casa, de sair dessa zona de rebaixamento. A grande atração do dia é a estreia do Palermo, o treinador argentino que chega com essa missão de fazer acontecer um milagre, tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento. Ele teve um período aí já nessa data FIFA para poder organizar bem as ideias, pelo menos ter uma base daquilo que ele pretende nesses primeiros trabalhos. É um treinador que chega com uma missão clara, não falo só de livrar o time do rebaixamento, mas de primeiro organizar a defesa, de ser um time que pare de sofrer tantos gols. A gente sabe que no futebol isso é quase impossível você fazer uma equipe que não tome gols, mas diminuir o número, diminuir o período que você toma esse gol ali no começo de jogo, que é algo que já pressiona, algo que já coloca, empurra o Fortaleza para baixo. Foram 17 gols nos últimos 10 jogos, né? Com Paiva, né, Renato? E se a gente colocar quantos gols foram no começo dos jogos? Nos últimos 5, por exemplo, Fortaleza só não tomou gol em 1. Em todos os outros, ele toma até o minuto 20 ele sofre algum gol. Então, o problema é o seguinte, é que o Fortaleza também não consegue virar jogos. Exatamente, né? Não virou jogo esse ano. E aí isso é um grande problema, principalmente para times que tomam gol muito cedo. Então o Fortaleza precisa arrumar esse fator urgentemente, e hoje é a grande missão do Palermo. Hoje, 1-0 é uma grande goleada contra o Vitória. Essa é que é a grande verdade.
jogar bem é importante, mas vencer a equipe do Vitória hoje, né? Esse jogo de palavras aí é muito importante para o Fortaleza. Sem dúvida, o Fortaleza está a 7 pontos do primeiro time de fora da zona do rebaixamento. Além disso, por uma questão anímica também, estreia de novo técnico, ter toda aquela questão contra um adversário direto contra o rebaixamento. Obviamente que um resultado diferente de uma vitória do Fortaleza hoje impacta negativamente toda essa, mais uma tentativa de buscar de novo o ânimo para o Fortaleza, né? E se o Fortaleza não vai torcer pro Ceará, hoje ele vai torcer amanhã contra o Vasco. Porque é um resultado que interessa muito a equipe do Fortaleza, que se aproximar do Vasco. Então, não vai torcer pro Ceará, ok, mas vai torcer contra o Vasco certamente. Além de vencer o seu jogo, é importante também, não deixe de ser importante também secar os seus rivais. A gente tá vendo aí, essa semana de chegada, essa semana de muito trabalho, semana de uma incerteza em relação à presença de Moisés hoje no jogo. Então é uma semana que foi bem turbulenta no Fortaleza, mas muito movimentada, né? Tem a possibilidade do retorno do Crispim, tem a possibilidade do Moisés jogar. Acho muito difícil, acho que até pelas informações, pelo que ele treinou, deve ficar à disposição pelo menos para o jogo do Palmeiras, mas a ideia é contra o Sport. Então a gente pode ter estreia do Gasal, pode ter o Kaique também estreando, algumas atrações hoje. Bora mudar o nosso telão aqui? Muda o telão, ó. Bora pra Ceará. Aê, Vasco e Ceará, domingo, amanhã às 8h30 da noite, naquele horário maravilhoso. O Vasco que na quinta-feira venceu o Botafogo nos pênaltis, está nas semifinais da Copa do Brasil. O Vasco que, obviamente, tem um desgaste físico e emocional. Tomara que venha cambaleando aí para cima do Ceará, porque o Ceará precisa também de uma vitória. E como você falou, esse jogo tem influência direta no jogo do Fortaleza, porque se o Ceará vence, ele segura o Vasco, né? Assim como o inverso, né? O inverso também. O Ceará não vai torcer pro Fortaleza, mas vai torcer. O melhor dos mundos pro Ceará seria um empate, né? E assim... Porque aí você coloca a rivalidade... Isso, né? Um combo perfeito aí pra equipe alvinegra, mas obviamente que segurar o Vitória também é importante, porque o Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento e hoje é o grande alvo do Ceará. Mas falando especificamente do Ceará, ele vai pegar um Vasco que treinou na sexta e treinou no sábado. Sexta, muito mais uma reabilitação, e sábado, mesmo treino já pronto. E o Ceará trabalhou durante um tempo maior, teve possibilidade de organizar o jogo, simplesmente o jogo do Vasco. Então, fisicamente, talvez o Ceará vá ter mais condições do que a equipe do Vasco. O que não quer dizer que vá vencer o jogo, que vá dominar, mas que tenha a possibilidade de aguentar os 90 minutos lá em São Januário, um jogo sempre muito complicado. E o Léo Condé tem aí possibilidade de retornos importantes. O Matheus Bahia na lateral esquerda, o Lourenço sendo o cara que a gente viu ao longo da semana também, até de forma exclusiva aqui no Futebolês, conversar com a gente, de um cara que vive uma boa fase, que tem uma boa finalização, é um cara das bolas paradas. E o Ceará também vai ter o retorno do William Machado, né? Talvez o principal zagueiro e o principal defensor da equipe alvinegra. Então, são boas notícias. Tem o Fernandinho também retornando, então acaba que é um Ceará que tem tudo para fazer um jogo muito competitivo contra o Vasco. Se vier uma vitória, é a cereja do bolo. Não vou liberar o Renato agora, porque eu vou aqui no telão, pra gente dar uma olhadinha nos jogos. Dá pra abrir aí, pra gente, Renato, palpitar. Vai ter um palpitaço agora, certo? E é rápido, tá? Boa. Vencedor, não precisa nem ser placar, não. A gente começa com Fortaleza e Vitória, hoje, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, Arena Castelão, Renato. Fortaleza vence o jogo. Grêmio e Mirassol, também hoje, às 4 da tarde. Empate. Aí temos às 18h30, sessão das 18h30 de hoje, Palmeiras e Internacional. Palmeiras. Fluminense e Corinthians, às 9 horas. Fluminense. Aí na segunda-feira, abrindo às 11 horas, lá em Bragança Paulista, Bragantino e Sport. Bragantino. Atlético Mineiro e Santos, 4 da tarde, Arena MRV. Empate. Juventude e Flamengo, lá no Jacone. Juventude é pesado contra o Flamengo lá, mas acho que dá Flamengo. Aí às 5h30 tem São Paulo e Botafogo, no Morumbis. São Paulo. E aí, domingo, fecha no domingo. Não, volta lá. Volta lá. Tem como voltar? Volta. Aqui daqui a pouco a gente fala sobre Série C, tá? Tinha mais 2 jogos. Vasco e Ceará. Eu acho que vai ser um jogo de empate. Mas, obviamente, o coração alvinegro... Então tira esse aqui, galera. Ó, tira aqui. Isso, ó. Torcendo pra Ceará. Ceará. E o outro é Bahia e... Cruzeiro. Na segunda-feira já. Bahia. A gente tava com domingo, mas é segunda-feira. É isso aí. Valeu. Um abraço, Renato. Obrigado pela participação de sempre. Fala, manso.
Bom, a gente conferiu agora, né, rapidinho ali, os jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e passamos aqui, vamos passar rapidinho aqui dos jogos da Série C, que tem jogo importante, a segunda rodada do quadrangular. O Floresta vai visitar, a equipe do Londrina lá no Paraná, tá? Primeira rodada, todo mundo empatou, os 2 jogos foram empatados, tá? Então é isso. A gente está torcida aqui também pelo Floresta de olho numa vaguinha na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente conta a história, e você sabe que o Futebolês tem essa proposta, o Futebolês especial, né? De sábado, tem essa proposta de falar sobre outros esportes, sobre outros personagens. A gente vai contar a história do Arthur. Mais um exemplo de como o esporte muda a vida das pessoas. Ele superou adversidades e hoje compete em altíssimo nível como fisiculturista. 94 quilos aos 16 anos e quase 100 quilos aos 26 anos. Em 10 anos, Arthur ficou 6 quilos mais pesado, porém reduziu pela metade a gordura no corpo. Tem 8% só de gordura. Uma mudança radical na alimentação, já que fazer exercício sempre foi comum para ele. Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre joguei muita bola, lutei, futsal, enfim, tudo. Sendo que eu tinha uma alimentação realmente totalmente desregrada, onde eu cheguei ali a um sobrepeso, uma quase obesidade, ali por volta dos 15, 16 anos, que aí foi quando virou a chavinha, que eu comecei a fazer Muay Thai, também já junto com a musculação, mas a musculação era ali só para realmente tentar ganhar massa muscular, só para tentar ficar um pouco mais forte. Ficou um pocão mais forte, como dá para perceber. Primeiro perdeu muito peso, depois fez treinos para ganhar massa muscular, mas tudo sem muita regra, sem muita disciplina. Com isso, na pandemia, né, eu me vi numa situação que eu não estava gostando, onde eu estava bebendo direto, comendo muita besteira, sem treinar naquele aquele contexto todo que todos nós sabemos. E aí, com isso, eu virou a chavinha de o quê? Não, eu vou me formar, estava faltando um semestre para nutrição, para me formar em nutrição. Eu falei, não, vou me formar e eu quero estar bem com o meu físico. E foi que eu virei a chavinha, onde eu comecei a fazer dieta mesmo assim, sem errar, regradinho, refeição livre aí a cada 15 dias, ou então uma vez por semana, e treino e cardio todo santo dia. Aí começou o gosto pelo fisiculturismo. O Arthur é fisiculturista, além de nutricionista e clínico esportivo. Inclusive, durante 1 ano e meio, foi nutricionista do Ferroviário. Trabalhou na Barra entre 2020 e 2021. Quando saiu, se dedicou de vez ao fisiculturismo. Eu fui me motivando com grandes estrelas aqui do esporte, né? Renato Cariani, Rossi, Júlio Balestrin, por aí vai, Léo Stronda. E aí, com essa inspiração deles, eu comecei a treinar realmente mais pesado e a fazer dieta ali ainda mais certinho, que foi onde teve toda a mudança do meu físico de 2021 para cá. Olha só essas imagens. De 2023 para cá, o Arthur estreou nos palcos. Ano passado competiu 3 vezes. Chegou a um vice-campeonato e até ganhou o prêmio de melhor posador em uma das competições. E hoje em dia, todas essas restrições e tal, e dietas, isso você já leva de boa ou ainda tem um sacrifício, às vezes dá vontade de, não aguento mais? Pronto, se eu falar que não dá essa vontade de, não aguento mais, eu tô mentindo, porque isso é normal, isso é comum de acontecer, tá? Tanto que o Arthur come uma pizza inteira, come 2 hambúrgueres, que isso? Hoje uma refeição livre para você dentro da sua dieta é o quê? Pronto, hoje, por incrível que pareça, é uma pizza toda, ou então 2 hambúrgueres. Pizza inteira? Uma pizza inteira. 8 pedaços? 8 pedaços, eu ainda perco o peso no outro dia, pra vocês terem ideia. Vale até uma cachaça pontual nessa história, mas não se empolga não, hein? Porque é tudo absolutamente controlado. Hoje em dia eu bebo raramente, muito raro, e quando eu bebo, tipo assim, uma dosinha de cachaça, 2 no máximo, morreu. Contanto que até antes do palco, um dia antes do palco, a gente toma uma lapada grande de cachaça pra o quê? Realmente desidratar, né? Porque o álcool ele desidrata o nosso corpo. Então a gente faz isso aí, né? Então é bem bacana. Mas hoje realmente, como era antigamente, em 2020, eu não faço mais. Gente, isso é o Arthur. Não é qualquer pessoa em qualquer situação. É por causa dos treinos dele e das várias vezes que ele não come essas besteiras, muito menos bebe cachaça. Mas é importante a gente ter uma noção que, por mais regrada que seja a alimentação de um fisiculturista, sempre há um espacinho para sair da regra. Controle demais atrapalha o desenvolvimento. Veja só como é o preparatório dele para entrar no palco. Um dia antes da competição, pessoal, a gente começa a beber pouca água e come muito carboidrato. Tipo assim, muito arroz, muito mel, muito biscoito de arroz. E aí, final do dia, às vezes a gente joga uma pizza, joga a cachaça para realmente ali deixar o nosso físico maior. Que a gente fala que é o processo de carb up, é onde a gente vai realmente, onde está flatzinho de nosso corpo, ele está com pouco carboidrato mesmo. E o carboidrato ele vai dar a impressão da gente estar maior ali em cima do palco. Muito treino, muita força
força, muita dieta, muito foco para subir no palco e competir como fisiculturista. E o mais importante, saúde. Seja para esse nível de musculação, ou seja para manter o funcionamento do corpo, o esporte sempre é necessário. Você conhece também um exemplo como o Arthur? Manda pra gente. A gente está sempre aqui disposto a contar a história de gente como o Arthur, que deu a volta por cima, que mudou a sua maneira de enxergar o esporte, de ver a vida e acabou se transformando num profissional também. Gente, ainda hoje, hein, você vai conhecer uma grande promessa do karatê cearense que está colecionando medalhas pelo Brasil. Sai daí não, daqui a pouco tem Futebolês especial. 2 minutos e a gente volta. Estamos de volta aqui com o Futebolês. Gente, de olho na próxima temporada do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense apresentou oficialmente a sua nova técnica. Trata-se da sérvia australiana Jelena Todorovic, que chega ao Brasil depois de uma experiência internacional até com estrela da NBA. Nascida na Sérvia e com cidadania australiana, Jelena Todorovic, a nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense. Ela é sérvia-australiana, 32 anos de idade. Aí você pergunta, como ela veio parar no Brasil e no basquete cearense? Eu lhe respondo. Nos 2 últimos anos, a Jelena esteve aqui em Fortaleza ministrando eventos de basquete. E ano passado, o Thales, presidente do Fortaleza Basquete Cearense, esteve na Sérvia. Os laços se estreitaram aí. O continente americano é o 4º continente que ela trabalha. E Jelena participou ativamente da montagem do elenco para a temporada 2025-2026. Além dos brasileiros, 2 americanos, um sérvio e um australiano no elenco do basquete. Every single person on my team, we specifically picked because they are, first of all, great people, great competitors, great athletes. I didn't expect anything less from them than what we've had. They've come out, they've competed, they're hungry. Everyone here is hungry. You know, they to show themselves, put their best foot forward. So far it has been great, and let's just hope, that this season is going without any injuries. First of all, which is most important, is health, and then it's up to us, to compete as hard as we can, and we will. Lá em 2012, quem lembra, a primeira participação no NBB do basquete cearense, houve um sucesso danado nas primeiras temporadas, até com vitórias marcantes, campanhas legais, havia uma sintonia time-torcida. Essa atmosfera perdeu força. O time também. Mas para a temporada 25-26, a ideia é um salto de qualidade. É muito bom ter um time do Nordeste disputando o NBB. Na verdade, eu sempre adorei isso, mas eu sempre achei que a gente podia fazer mais do que isso. Eu acho que a gente vai chegar muito bem preparado para esse NBB e, quem sabe, surpreender aí alguns adversários em relação ao resultado que a gente vai conseguir no final da temporada. I come from Serbia. We really like pressure. I believe that if you're in sports, that's what you sign up for. Each one of these men here, everyone has to perform under pressure. And what I told them the other day is that having pressure is a huge privilege. So I'm really looking forward to all the pressure and playing, coming up against all those teams. A temporada 25-26 começa no fim de outubro, contra o Vasco, no Rio. E depois ainda tem Flamengo e Botafogo, também no Rio. A estreia em casa, dia 20 de novembro. Nova fase do Fortaleza Basquete Cearense, com uma nova treinadora, a sérvia australiana Jelena Todorovic. Colecionando momentos, né? A sérvia Jelena Todorovic, uma experiência no basquete brasileiro. Gente, começa nesse fim de semana a 3ª edição dos Jogos Paradesportivos do SESC. De hoje até 19 de setembro, vários atletas e treinadores vão estar envolvidos na disputa esportiva que promove principalmente a inclusão. Modalidades como natação, judô, vôlei sentado, futebol de cegos, futebol para amputados, basquete e handebol em cadeiras de rodas e muitas outras modalidades. Vão ser disputadas
em diversos espaços e arenas esportivas aqui em Fortaleza e também na região metropolitana, em Caucaia, tá? O Parasesc foi criado para ampliar oportunidades de prática esportiva para pessoas com deficiência. A gente vai ficar de olho. Então, muito legal, muito bacana essa iniciativa. O esporte, claro, ser uma ferramenta de inclusão. Uma das grandes, maiores promessas do karatê brasileiro, uma jovem cearense, o futebolês bateu um papo com ela e vai te apresentar agora o Ravi, que começou no tatame por uma justificativa bem especial. Com 5 anos de idade, o médico receitou esporte para o Ravi. É isso mesmo, 5 anos de idade. Eu comecei o karatê com 5 anos de idade, né? Por indicação médica, mas não pelo esporte em si, mas sim na prática de algum esporte, né? Por quê? O que o médico falou? Por conta que eu tinha problemas de ansiedade, então era para fazer algum esporte para poder desopilar um pouco, entendeu? Trabalhar mais esse controle emocional. Aos 5 anos de idade? 5 anos de idade. Eu ruía as unhas até sangrar, então isso era o extremo mesmo, chegava ao extremo. Para diminuir a ansiedade e para ter controle emocional, karatê. Na palavra em si, caráter, né? O karatê já define o nosso caráter por completo. Ele me ajudou principalmente nesse controle emocional, né? Tanto no tatame, ainda tem um pouco, mas me ajudou muito a ter consciência das coisas, controle emocional, saber olhar para a situação de outra forma, ter outra visão de tudo. Ravi é atleta do CFO, Centro de Formação Olímpica do Estado, e do Fortaleza Esportes. De origem pobre, de comunidade, onde ainda mora com a mãe e o pai. É um nome para ficar de olho no karatê. Só 15 anos e já tem um bronze no Pan-Americano, para deixar claro que está no caminho certo. Além do bronze no Pan, outras conquistas. Pan desse ano, a do Sul-Americano desse ano também, a de 2023, que foi meu primeiro ano de seleção, a do Brasileiro, que aconteceu aqui no Ceará, por equipes, do Brasileiro ano passado, e foi essa que eu trouxe. E não são todas ainda, tem mais medalhas, ao longo da ainda curta carreira. Sonhar não custa nada, o céu é o limite e, para além dos ditados populares, a qualidade do garoto salta aos olhos. Ele já foi campeão cearense 3 vezes, conseguiu classificação para o brasileiro, se classificou no brasileiro também, medalhou na final do brasileiro do ano passado. Nesse ano nós demos um passo à frente mais ainda, onde ele conseguiu se classificar numa seletiva, entrou para a seleção brasileira, venceu uma etapa do brasileiro, se classificando também já para a final do brasileiro desse ano, conquistando também a vaga para o Sul-Americano, onde nós fomos para o Sul-Americano em Recife, nos classificamos também, ficamos em 3º lugar, né? E conquistando também a vaga Pan-Americana, onde ele conseguiu também se sagrar 3º lugar de Pan-Americano do Karatê. Tá vendo? Quanta coisa? Aos 15 anos só. E tudo isso por causa de uma recomendação médica quando ainda tinha 5. Praticar esporte para tratar a ansiedade. Era de roer as unhas até sangrar. O Karatê entrou na vida dele assim. E ele entra para um grupo seleto de grandes competidores do esporte no estado e em todo o Nordeste. Legal, né? Oportunidade de você melhorar a sua ansiedade, de praticar esporte, de se movimentar, de sair das telas e ainda mais o esporte ganha um cara que tem muito talento. É a união perfeita, né? Entre de oportunidade e chance de você aparecer mesmo, né? Muito, muito legal. Valeu, Ravi. Obrigado por contar a sua história aqui no Futebolês. No próximo fim de semana, uma galera com muita disposição vai invadir a orla do Cumbuco, praia em Caucaia, região metropolitana aqui de Fortaleza. Trata-se de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon, onde muita gente que está iniciando nesse esporte já começa a se colocar ali numa condição de prova. Vamos dar uma olhada aí. Mais saúde, mais disposição, mais vitalidade. Todo dia fazemos isso. Isso é muito, pra mim é ótimo, é gratificante. Tudo que veio a me ensinar, tudo que ainda está me ensinando, claro. Eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Né? E o esporte te inspira também? Com certeza. O esporte é muito... é energia. Sophie, Brendo, João, Cristina, Sheila, gente como a gente, que está aí na batalha do dia a dia e em meio ao caos acha tempo para a vida propriamente dita. Eles vão competir no sprint, prova de triatlo que acontece dia 20 no Cumbuco, num nível iniciante, menos exigente.
A FETRIES, Federação de Triatlo do Estado do Ceará, realiza o evento. A prova ela tem um poder muito grande, por quê? Porque são os grandes atletas que já foram um dia da elite e retornaram para o nosso estado e estão dando essa ênfase em melhorar quem vem dali de trás, né? De quebra ainda tem premiação em dinheiro. Ainda tem uma premiação em dinheiro. É um bom dinheiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar do geral e o primeiro de cada categoria. E essas duas aí, mãe e filha, uma vida fazendo exercício juntas, competindo juntas e ganhando também. Costumam fazer bonito nas provas de triatlo. Ela ganha todas, ela tá sempre em primeiro lugar. Eu fico em primeiro lugar, mas na minha categoria, né? Ela compete com o geral. Eu sempre fui incentivada para fazer esporte, várias modalidades ao longo da vida, incentivada por ela. Mas no triatlo quem começou foi ela. Ela que me trouxe pro triatlo. Sei que começou com essa história. Exatamente. E aí? Eu perguntei para ela se ela ia ficar só nessas corridinhas. Vamos pro triatlo, que é mais dinâmico. Você tá vendo aí, né? Cuida para participar também. Uma competição curta, de curta distância, a gente vai nadar 750 metros, vai pedalar 20 e correr mais 5 quilômetros. É uma competição bem mais curta do que o que eu tô acostumando fazer agora, mas vai ser muito divertido. E você teve um problema de saúde quando era criança aí? Eu tive um AVC e uma meningite quando eu tinha 13 anos, fiz 14 no hospital e depois comecei a inspirar pessoas por meio dos vídeos. Ela tem muitos seguidores no Instagram, inclusive tá escrito lá, a moça do AVC, que também é a moça do triatlo e, portanto, a força do esporte. E o Brendo, aos 9 anos de idade, começou no triatlo e a vida dele se transformou por isso. Eu comecei na brincadeira, né? Meu pai é sócio lá do clube da polícia e eu entrei lá. E aí vi a inscrição, falei, mãe, eu quero me inscrever. Mas tu não sabe nem nadar, rapaz. E aí eu cheguei lá, me inscrevi, passei, eram 1.000 crianças, e aí ficaram 500, depois 200, e aí eu tava no meio dessas 200 e tô até hoje. O sprint é quase que uma celebração disso tudo. Dia 20, Cumbuco. Triatlo pra gente como a gente, do corre, do dia a dia, mas que cuida da saúde. Você se sente como praticando esporte? Livre. Uma mulher mais poderosa. Bom demais. Parabéns a essa galera pela iniciativa de também experimentar o triatlo. Não deve ser fácil, né? Gente, obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia. Futebolês Especial vai ficando por aqui. A gente se vê às 11h05 da segunda-feira. Cheiro grande, se você quiser acompanhar a gente pelo rádio. Sintoniza Jangadeiro Band News FM, porque vem aí o Jangadeiro Alto Astral com a Tereza Dávila. Ótima semana para todo mundo. Cheiro, tchau.